Economia. Para isso, recebemos João Guilherme Penteado, da Polo Investimentos. Bom dia, João Guilherme, tudo bem? Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Gilmar, tudo ótimo. Que bom. Olha, João Guilherme, nós temos aqui a participação, acho que na semana passada a gente acabou conversando sobre esse assunto, e alguns ouvintes mandaram questionamentos interessantes. Por exemplo, digamos que o ouvinte tem um capital aí de R$300 mil e queira investir, ao invés de comprar um imóvel, investir esse valor em cotas do fundo imobiliário. Tá? Ele pergunta, tem uma média de rentabilidade que esse investidor conseguiria? Sim. Hoje, em aluguéis, esses fundos dão em torno de 5% a 7%. Mas vale ressaltar que ainda tem o potencial de valorização da cota do fundo. Portanto, quando você compra um imóvel, você espera, né, a valorização e os aluguéis. No fundo imobiliário não muda, é a mesma estrutura. A diferença é que você diversifica seus investimentos, né? Você compra imóveis de maior porte junto com outras pessoas e alugam para empresas maiores também. Então você reduz seu risco de calote e melhora os seus retornos proporcionalmente. Por exemplo, o índice IFIX, que é o índice que dá a média do crescimento dos fundos imobiliários no país, nos últimos 12 meses subiu 7,4% e ainda teve a distribuição de dividendos na faixa de 6%. Portanto, quem investiu em fundos imobiliários nos últimos 12 meses, em média, ganhou 13%, que é aquele famoso 1% ao mês, né? Só que a gente tem que lembrar que tem sobe e desce, porque como as cotas são negociadas em bolsa, não é linear, tá? A gente não percebe o risco de mercado dos fundos, dos imóveis, quando a gente tem um imóvel, porque não é todo dia que alguém oferta para comprar ou para vender aquele imóvel. Mas se tivesse esse tipo de oferta, a gente ia perceber que ele tem variação e é relativamente alta essa oscilação, né? Então, quem quer investir em fundos imobiliários tem que investir exatamente com esse intuito. Trocar, ao invés de eu investir naquele imóvel específico, ir lá e montar uma carteira de fundos imobiliários com visão de médio ou longo prazo, recebendo um bom aluguel em produtos bons. Outra questão levantada aqui é o seguinte, João Guilherme, e se o imóvel, por exemplo, de um determinado fundo, estiver em período de vacância, como ficam os custos dele? Vão estar dentro do agrupado do fundo, tá? Um fundo dificilmente é monoproduto, né? É um prédio só ou coisa do tipo para um locatário só. Então, se você tem, por exemplo, um fundo de lajes comerciais e esse fundo apresenta uma vacância de 20%, que hoje é o que está acontecendo mais ou menos em São Paulo, você tem automaticamente uma redução dos aluguéis recebidos, né? Então, os custos estão embutidos. Portanto, diminui-se o quanto vai ser distribuído de aluguel, de dividendos, e os custos estão embutidos. Então, a pessoa não vai ter que ir lá tirar dinheiro do bolso, exceto se for um caso muito atípico, como eu falei, de um fundo que seja monoproduto. Mas a gente não indica, sob hipótese alguma, você comprar um monoproduto, né? Senão é mais fácil ir lá comprar o sobrado e alugar para o Zezinho. Bem mais garantido. Na verdade, dá no mesmo, né? Bom, terceira pergunta é assim, é difícil selecionar papéis desse tipo de ativo? Não. Tá? As corretoras, os bancos de investimentos têm carteiras recomendadas de fundos imobiliários. Então, você pode seguir essas carteiras caso você não conheça o setor. Então, vai lá, compra alguns bons produtos, conforme indicação das corretoras e dos bancos de investimento, e vai carregando esses produtos conforme vão sendo alteradas as carteiras. Tá? Então, dessa forma, você pode ganhar dinheiro, investir bem, com consistência, sem necessariamente ser um especialista daquilo. O fundo de imobiliário, ele tem um determinado valor a partir do qual vale a pena fazer investimento no fundo imobiliário ou qualquer valor? Não necessariamente, tá? Você vai encontrar fundos imobiliários com cotas a partir de R$10. Mas óbvio que, dado que você vai receber o aluguel todo mês e esse aluguel pode ser reinvestido em novas cotas, eu posso comprar mais um pedacinho, né? Por exemplo, eu tenho um apartamento. Todo mês eu vou lá e compro mais meia parede.
né? Seria mais ou menos essa analogia Certo. para ir construindo o teu outro apartamento. Detalhe, essa meia parede já está alugada, então, então você consegue criar um efeito de juro composto. Portanto, o ideal, dado que existe essa possibilidade, é você não começar com tão pouco, para que você possa comprar 2, 3 bons produtos e o valor de aluguel que você receber possa comprar mais cotas todo mês, um pouquinho. Então, a gente diria aí, dá para partir de 10, 100 reais, mas o ideal seria começar com pelo menos uns 20 ou 30 mil, tá? Para você poder escolher bons produtos e poder diversificar e ainda assim comprar novas cotas todo mês. Uma outra pergunta, vou aproveitar agora, acho que não tem a ver com fundo imobiliário, mas que me fizeram aí de forma pessoal, me lembrei agora. Assim, falou, olha, eu tenho 10 mil reais para investir, qual é a melhor aplicação que eu posso procurar? Entra naquela resposta frustrante que a gente sempre faz, né? Depende. Qual o perfil? Qual o objetivo? Aí precisa... Então, por exemplo, se a pessoa não tem uma reserva de emergência, o ideal é colocar num fundo DI ou numa renda fixa que tenha liquidez, porque eventualmente, se for necessário, ele tem de onde tirar. É muito perigoso para a tua vida você não ter um fundo de emergência, ter uma reserva econômica. Eventualmente, sei lá, pode acontecer de ficar doente ou coisa do tipo, e isso é caro. Portanto, se eu não tenho dinheiro, aí eu dependo única e exclusivamente dos serviços públicos, que a gente já sabe que no Brasil a saúde não funciona muito bem, né? E, normalmente, para quem está começando assim, com capital, esse é o único capital que ele tem, né? Então, ele precisa ser meio conservador nessa aplicação. Isso, coloca lá no fundo, como por exemplo, Porto Seguro DI, ou o Iridium Apollo, que é um fundo de renda fixa D+1. D+1 é pedir de resgate hoje, amanhã cai na minha conta. Então, existem diversas boas opções partindo aí de 3, 5 mil reais para esse tipo de situação. Tá certo. Tá bom, Guilherme. É isso hoje, então, para fundo imobiliário. Mais alguma informação importante que você acha deixar para os nossos ouvintes? Ficamos à disposição, né? As dúvidas dos ouvintes. E semana que vem a gente pode trazer uma nova pauta, caso não hajam mais dúvidas. Tá certo. Portanto, aproveitem aí. Qual é o WhatsApp da CBN? 99994 1011. 999 94 1011. Muito bem, João Guilherme, obrigado mais uma vez por tua participação conosco. Eu que agradeço. Nós Tenha um bom dia. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial.